Sim, sim, não preciso dele não. Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos comentar sobre as quartas de final da Europa League, a Liga Europa e também da Conference League, a Liga Conferência da Europa. Mas antes da gente começar o vídeo, se você for novo aqui no canal, peço por favor que você se inscreva aí. Se gostar do vídeo, deixa aí também o like e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Então já vamos lá, terminaram hoje as quartas de final. Vamos começar pela Europa League, né, que é a segunda no escalão de importância aí da Europa, né, depois da Champions League, que terminou ontem as quartas de final. Se você não viu meus dois vídeos comentando jogos, saiu um na terça e um ontem também na quarta-feira, assiste aí, só entrar aí na bolinha do canal, clicar no símbolo do canal e vão ser os dois últimos vídeos, né, postados. Então vamos lá falar logo dos jogos. Hoje tivemos todos os jogos no mesmo horário pela Europa League, né? Na Conference League teve um jogo mais cedo que os outros, mas vamos começar com a Liga Europa mesmo. Sporting e Juventus. A Juventus eliminou o Sporting de Portugal, tinha vencido o jogo semana passada por 1-0 na Itália. Hoje em Portugal, no estádio José Alvalade em Lisboa, o jogo terminou empatado em 1-1. Então no agregado ficou 2-1 para a equipe italiana, que encerra bem a temporada, né? Pode encerrar bem a temporada, que parecia que seria um grande fracasso, lembrando que a Juventus havia perdido 15 pontos no campeonato italiano, né? O time que estava entre os primeiros colocados caiu lá para a segunda metade da tabela, se recuperou e chegou ali até sétimo lugar, né? Até a última rodada. Só que hoje também, além da classificação que a Juventus conseguiu, antes do jogo começar já se sabia que a Juventus tinha recuperado os 15 pontos. Então agora ela é terceira colocada no campeonato italiano e é semifinalista da Liga Europa, com grande possibilidade de chegar à final e por que não ser campeã, né? Vai jogar a semifinal contra o Sevilha. Tudo bem, né? O Sevilha na Liga Europa é o Real Madrid, a gente já vai chegar no jogo dele contra o Manchester United, mas a Juventus pode terminar a temporada aí com terminar bem, né? Pelo que foi o começo, caiu num grupo difícil na Champions League, é verdade, né? Tinha o PSG, o Benfica. O Benfica terminou em primeiro do grupo, o PSG em segundo, a Juventus ficou em terceiro. Foi muito mal lá na fase de grupos. Teve esse problema todo da perda de pontos, que foram recuperados justamente porque não acho que o clube merecia ser punido pelo erro de diretores, que já nem estão mais no clube. Então, justo que a Juventus recupere os pontos do campeonato italiano. E foi justa também a classificação, né? O Rabiot fez o gol da Juventus abrindo o placar aos 9 minutos. Ele que foi muito importante também no jogo da ida, marcou o gol da vitória na ida, né? Não, na verdade o gol na ida foi do Gatti, né? O zagueiro número 14. 13, né? O 14 é o Milik, atacante. Então o Rabiot fez o gol aos 9 minutos, é um dos melhores jogadores da Juve na temporada. Só que depois ele cometeu o pênalti e o Marcus Edwards, jogador inglês, camisa 10 do Sporting, empatou o jogo para o time português. O Sporting tentou a classificação, só que a pontaria não estava muito boa. Tirando o pênalti, eles só acertaram 2 chutes na direção do gol e não foram muito difíceis para o Chesney, que preocupou muito quando saiu, né, no jogo da ida, porque sentiu alguma coisa ali no peito e teve que ser substituído. Hoje ele jogou novamente e atuou os 90 minutos, né? Não havia jogado a última partida pela Série A italiana contra o Sassuolo, que a Juventus perdeu inclusive, né, por 1-0. Hoje ele jogou os 90 minutos bem, né? Sem muito trabalho para ele também. Bom, vamos falar do adversário da Juventus na semifinal, que será o Sevilha. O Sevilha ganhou de 3-0 do Manchester United, com grande auxílio, mais uma vez, de Harry Maguire, que aos 8 minutos já fez a sua primeira cagada no jogo. É a única cagada dele, vai. Dele e do De Gea, que depois, lá no segundo tempo, ia fazer mais uma. E aí você escolhe quem é o maior culpado pela eliminação do Manchester United, se é o De Gea ou se é o Maguire. Eu acho que o Maguire foi pior, né? Até por ter falhado aos 8 minutos. Da já falhou, o jogo já estava perdido, para mim 2-0. O United, pelo que estava jogando, não aparentava que ia virar. Talvez se tivesse o Cristiano Ronaldo virasse, não sei. Mas o United não estava jogando para virar o jogo. E o Maguire recuou a bola pro De Gea, coisa que ele já não devia ter feito. O De Gea não é muito confiável com os pés. O De Gea vai, ao invés de dar um bicão para frente, ele devolve para o Maguire. E aí o Maguire tenta sair jogando e perde a bola de forma ridícula ali pro En-Nesyri. Chegou junto com ele, eu não lembro se foi o Rakitic ou o Lucas Ocampos, mas o gol foi do En-Nesyri. E depois ele faz o terceiro na falha do De Gea de novo, né? Que erra o domínio grotescamente, bem longe da grande área já, né? Quase no meio do campo. Ele vai dominar a bola e erra. E o En-Nesyri faz o gol de fora da área, de perna esquerda, né? Antes,
ainda no primeiro tempo. O Sevilla fez o 2-0. Desculpa, no começo do segundo tempo, né, o Sevilla fez o 2-0 com o Badé, o zagueiro, e depois, né, o En-Nesyri faz mais um. Mas o Sevilla foi melhor no jogo e mereceu a vitória. Teve mais finalizações, mais posse de bola durante o primeiro tempo. No segundo, o United acabou terminando com mais posse. E mais chutes a gol, né, também. Como tinha tido chances boas no jogo da ida, que o United também teve e estava ganhando de 2-0, o jogo na mão. Aí o Maguire teve que entrar, fez besteira e fez de novo hoje, né? Hoje começando desde o início como titular, porque o Lisandro Martínez saiu machucado naquele jogo da ida, né? Teve até que ser carregado pelo Acunha e pelo Montiel, companheiros de seleção argentina que jogam no Sevilla. O Acunha que mais uma vez cravou grandes duelos com o Antony, mas né, eu acho que nenhum dos... Quando esses dois se encontrarem pela seleção brasileira e argentina, né, o bicho vai pegar. Mas pra mim, nenhum dos dois está em nível de ser titular das seleções próprias. Bom, mas falando do time do Manchester United, né, um jogador que fez muita falta, sem dúvida nenhuma, foi o Bruno Fernandes, que é o principal jogador do time, e teve que cumprir suspensão e não jogou. Fez muita falta, deu assistência para um dos gols do Sabitzer no jogo da ida. O Sabitzer acabou até sendo substituído. O Jadon Sancho é aquele jogador que até hoje, né, não se mostrou a que veio no Manchester United. Um jogo ou outro ali que ele foi bem, mas na sua grande maioria ninguém nem lembra que ele está lá às vezes. E o Antony é a mesma coisa, né? Famoso gira-gira. Eu não acho que o Antony é só um gira-gira, mas não consigo definir também. Embora as melhores chances do United, para mim, foram criadas por ele, né? O Martial não conseguiu fazer muita coisa. Também estavam sem o Marcus Rashford no time titular. Aí eu já não sei se ele sentiu algum desconforto, né? Por que o Ten Hag colocou ele no banco. Mas ele entrou só no segundo tempo e não conseguiu mudar nada, né? Assim como o Weghorst e o Elanga também que entraram. E o Fred, né, coitado, não vou nem falar, ele fez uma grande temporada, faz uma boa temporada, mas né, não é jogador para resolver jogo, é muito pelo contrário, né, como foi lá no jogo contra o Brasil. No jogo contra o Brasil, né, jogando pelo Brasil contra a Croácia. Mas a culpa foi do Tite colocar ele, né, não dele, ele não entrou porque, né. Bem, o Erik Ten Hag não precisava do Cristiano Ronaldo, hoje estava precisando de um gol e você olha para o banco de reserva e vai colocar o Weghorst, né. Como vocês sabem, então eu estou muito feliz com a eliminação do Manchester United, ainda mais do jeito que foi. E o Sevilla é um grande candidato ao título, como sempre, é o maior campeão da história da Europa League. É o Real Madrid da Europa League, só que vai pegar a Juventus, que é um grande time também. E vai ser um jogaço, né? O Manchester United e o Juventus seria melhor? Claro, são dois times muito maiores que o Sevilla. Não na Liga Europa, mas né, são times que têm título de Champions, coisa que o Sevilla não tem. Seria um jogaço espetacular, mas Sevilla e Juventus também será muito legal. E não vou dizer que daí sai o campeão, porque eu acho que a Roma tem muita chance. Acho até que nesse momento a Roma joga mais bola do que esses dois times, né, do que Sevilla e Juventus. A Roma, que tinha perdido o primeiro jogo de 1-0 para o Feyenoord, hoje ganhou de 4-1 do Feyenoord. O jogo foi para prorrogação. A Roma estava ganhando de 1-0, fez o gol aos 20 do segundo tempo com o Spinazzola. Aí o Igor Paixão, faltando 10 minutos para o tempo regulamentar terminar, né? Ele empatou o jogo. O Igor Paixão, ex-jogador do Coritiba, está sendo muito importante lá no Feyenoord, que deve ser campeão holandês, e ele é um dos artilheiros do time, está jogando muito bem lá na Eredivisie. E aí, aos 44 minutos do segundo tempo, Paulo Dybala, num lance genial dele, do Pellegrini, o Dybala faz um golaço, faz 2-1, 3-3 2-2 no agregado, vai para a prorrogação, e aí a Roma faz 4, poderia ter feito mais, né? Terminou 4-1, o El Shaarawy fez o terceiro e o Pellegrini fez o quarto. Teve mais um até que depois foi anulado pelo VAR, e a Roma teve até a oportunidade de fazer mais que isso, né? Sem ser esse gol anulado. Olha só as estatísticas, né? 33 chutes da Roma contra 15 do Feyenoord, claro que a Roma teve que buscar o resultado, e é mais time do que o Feyenoord, lembrando que essa foi a final da Conference League no ano passado e a Roma foi campeã. 13 chutes da Roma foram no gol, 6 do Feyenoord foram no gol do Rui Patrício. A posse de bola ficou com o time holandês, mas posse de bola não ganha jogo. Até o Diniz já entendeu isso, né? Bem, e o último confronto, o Bayer Leverkusen passou pelo Union Saint-Gilloise da Bélgica. 4-1 foi o jogo hoje para o Leverkusen, não precisou de prorrogação. O Saint-Gilloise
já estava tomando gol desde os 2 minutos. No agregado ficou 5-2, né? Para a equipe comandada pelo Xabi Alonso. Então, Bayer Leverkusen e Roma se enfrentarão na semifinal, Juventus e Sevilha também. Agora na Conference League, tivemos a Fiorentina jogando com o Lech Poznan em casa e perdendo o jogo, mas se classificou. E para mim continua sendo o favorito para conquistar o título da Conference League. Aos 9 minutos, o Afonso Souza abriu o placar para o Lech. Fez 2-0 no segundo tempo de pênalti com o Velde. Fez o 3-0 que empatava o jogo no agregado em 3-3. Parecia algo inacreditável, né, que o Lech Poznan fosse conseguir buscar o empate. Fez 3-0 na casa do adversário, mas nem precisou de prorrogação. A Fiorentina fez 2 gols ainda, perdeu o jogo, mas se classificou 6-4 no agregado. E a Fiorentina está na semifinal da Conference League. Tivemos o jogo também entre a Alkmaar da Holanda e Anderlecht da Bélgica. Foi 2-0 para o Alkmaar. O primeiro jogo havia sido 2-0 para o Anderlecht. Nos pênaltis deu 4-1 para o time holandês, que está na semifinal. Nos outros jogos, o West Ham ganhou de 4-1 jogando em casa contra o Ghent da Bélgica. Teve gol do Paquetá de pênalti, 2 gols do Mitchell Antônio e 1 gol do Declan Rice. Então o West Ham, que tinha empatado o primeiro jogo, agora venceu. No agregado ficou 5-2 para a equipe londrina. E por fim, o Basel ganhou de 2-1 do Nice. O último time francês vivo em competições europeias caiu, era o Nice. Abriu o placar aos 9 minutos e já tinha uma vantagem, mas tomou a virada 2-1. No agregado ficou 4-3 para o time da Suíça. Então o Basel está na semifinal e os confrontos da semifinal da Conference League serão o West Ham e a Alkmaar, Fiorentina e Basel. Eu tô apostando numa final aí entre West Ham e Fiorentina, os times que jogam de roxo, e aí veremos quem será campeão, né? Só que no ano passado, o West Ham para mim era favorito para ganhar a Europa League e não chegou na final, né? Perdeu pro Rangers na semifinal. Eu não lembro quem era o adversário do Eintracht Frankfurt na outra semi, mas eu achava também que ia passar, e a final foi Frankfurt e Rangers. Será que agora vai ser Basel e AZ, né? Tomara que não, o West Ham e Fiorentina é muito mais jogo, né? E do lado da Europa League, eu acho que será uma final italiana, hein? Em questão de elenco, são favoritos aí Roma e Juventus, mas não se pode descartar o Sevilha nunca, e o Bayer Leverkusen também é um time que está sendo bem treinado, tem um elenco legal, mas eu acredito mais na Roma, né? Um treinador muito mais experiente como é o José Mourinho, que inclusive treinou o Xabi Alonso no Real Madrid, né? Bem, mas é isso então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal de lives que está aí na descrição. Amanhã vai ter live lá, às 18 horas, vamos comentar a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da Sul-Americana, comentar aí sobre os novos técnicos de São Paulo e Corinthians, Dorival Júnior no São Paulo, Cuca no Corinthians, e vamos falar também sobre a segunda rodada do Brasileirão que vai começar. E a Europa League então, e a Conference vão voltar nos dias 11 e 12. Dia 11 e 12 não, né? Dia 11 tem todos os jogos aí da semifinal da Europa League e da Conference League. Vamos aguardar a confirmação dos horários. Tomara que seja, né, os jogos da Conference mais cedo e os jogos da Europa League mais tarde, para a gente poder ver as duas competições. É isso então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!